E o Cláudio, Lana, aqui... cara de pau monumental, né? Porque assim, a alegação de inflação acumulada é como se esses espertalhões fosse, como é que eu diria, fosse uma carreira, né? Uma carreira de Estado. Então o cara lá é vereador de carreira. E aí ele, coitadinho, não tem aumento desde não sei quanto. Só que de 2012 para cá, quantas eleições foram realizadas, né? Umas 3, né? Pelo menos. Então, 12, a alegação é cínica. É absolutamente cínica. Esse tipo de justificativa de aumentar 45% o salário de prefeito, de vice e de vereador, isso é uma vergonha. Isso é uma coisa que deveria motivar uma imediata reação do Ministério Público para barrar isso na Justiça. Isso é um escândalo. E o que eles não dizem é que é uma triste tradição da política brasileira. Eles fazem isso no final da legislatura, que é para que os novos vereadores e os prefeitos que estão assumindo ou reassumindo, reconfirmados no cargo, eles fazem essa gentileza. É uma coisa que eles chamam de cavalheirismo, né? Os vereadores que estão saindo aprovam o absurdo para que os novos vereadores não se queimem, ainda que sejam vereadores reeleitos ou prefeito reeleito. É para tentar minimizar os danos à sua própria imagem, né? Note o detalhe que o Caio Pucci nos trouxe, de que a votação foi simbólica. Sabe o que é isso, né? É exatamente para não ter a lista lá, o nome do pilantra que votou a favor desse absurdo. É aquela velha máxima, né? Tipo, alguém é contra, não se manifestou, tá aprovado, né? Não dá nem tempo do sujeito ameaçar, né? É assim, não é nem tão longo assim, né? Aqueles que aprovam a proposta permaneçam como estão. Aí você, né, se você não piscar, tá aprovado. É isso. Assim, 2 segundos. Né? E sem a lista dos que votaram a favor de um absurdo como esse no momento em que a gente vive, né, Cláudio Humberto? Uma vergonha, meu Deus, coisa mais vergonhosa, ainda mais a Câmara Municipal da maior cidade do país, né? Poderia ser uma reserva de bons exemplos, né? de atitudes dignas, que, afinal de contas, respeitasse o eleitor, respeitasse a situação do país, a situação do município. Todo mundo vivendo uma quadra da nossa vida, né, da nossa existência particularmente difícil, problemática, né, com uma incerteza aí pela frente que ninguém sabe, né, tem a segunda onda, depois vem a mutação do vírus. Já há um certo temor de que o vírus, essa mutação de vírus, se é ou se não é resistente à vacina. Aí vai tudo pro saco. Enfim, numa situação como essa, de crise econômica, que a gente está ali tentando sair dela, não sei o que e tal, aí vem esses sujeitos e agem, não é? Como se não houvesse amanhã. Eles agem com absoluta tranquilidade, como se fosse dinheiro achado na rua e não dinheiro tirado, surrupiado do bolso do povo brasileiro através dos impostos. O setor público no Brasil, incluída aí a Câmara Municipal, todo o serviço público brasileiro, não deu 1 grama de sacrifício para a solução da crise no Brasil. Nada, zero. Não deram nada. No setor privado, houve trabalhadores que abriram mão de 70% dos seus salários em troca da preservação do emprego. As empresas, muitas delas quebraram, outras estão sobrevivendo por, sei lá por quê, milagre, não é? É uma luta danada de sobrevivência. Esses caras agem como se não tivesse nada a ver com isso. Que nós todos estamos nos esborrachando, ralando para trabalhar, e nós temos mais é que sustentá-los e as suas malandragens como essa de um aumento de 45% no subsídio de vereador e de prefeito e vice-prefeito. Que vergonha! É aquela coisa que sabe, aquela repulsa e que acaba você tendo aquele sentimento de vergonha alheia, né? Com esses caras não podem merecer o mais mínimo respeito, né? Muito menos o presidente da casa, que aprova uma coisa como essa tão grave por votação simbólica. Que vergonha. Impressionante, né, Cláudio Humberto? Eles não têm o mínimo de vergonha mesmo, né? Porque é isso. A gente está enfrentando uma situação como essa, o país enfrentando uma situação como essa, o estado de São Paulo está no pelotão de frente, entre os que estão tem o percentual mais alto de índice de desemprego na população. 14,6% da população de São Paulo, do estado, claro,
mas é um índice dos mais altos do país de desemprego. A gente está falando uma realidade completamente diferente, descolada dos senhores, né? Que vão receber um salário agora de quanto, Caio? De novo? Vai aumentar de 24 para 35 mil, pelo menos do prefeito Bruno Covas, né? 24 para 35 mil. Ah, mas não tem, né? A inflação foi muito cruel nos últimos meses, nos últimos anos. A gente não teve reajuste. De 24 para 35 mil. O salário mínimo acabou de passar no Congresso Nacional sem ajuste real. Para 1.000 e tantinho. E que categoria que tem reajuste conforme a inflação, né? Não. O IPCA, o IGPM. Isso não tinha que ser discutido num momento como o que a gente está vivendo. Não tinha que ser tema de discussão. Não tinha que ser colocado em pauta, porque é vergonha na cara mesmo o que é necessário para perceber que é absolutamente incompatível discutir aumento salarial com a economia da forma como a gente está, com o começo do primeiro semestre como a gente vai enfrentar. Não dá para pagar mais salário para os senhores, não dá. E são só o prefeito, o vice e os secretários. Não são. Eles são o teto do funcionalismo público, um ajuste para eles vale para todo mundo, tá? É efeito cascata. Então, Isso. É absurdo, sim, discutir isso nesse momento. É absurdo que tenha sido aprovado, mesmo que em primeira votação. E é absurdo que a gente não saiba os nomes das pessoas que estão ali. Aliás, todos, né? Todos eles corroboraram para esse absurdo que a gente está assistindo hoje. É de fato escandaloso, né? Eles não assinarem a caca que fazem, que produzem, né? Não colocam a cara, não assumem. É vergonhoso, é uma tristeza, né? Por isso que eu acho que vereador não tinha que ter salário, sabe? Vereador não tinha que ter salário, não. Como acontece, por exemplo, na maior democracia do mundo, que são os Estados Unidos. O equivalente lá, vereador, não tem salário. Aqui no Brasil já não teve, né, Cláudio Humberto, em algum momento. Eu lembro de ter essa conversa em Curitiba. Os vereadores era trabalho voluntário, era para fazer parte da política da cidade, para ajudar a construir uma cidade melhor, né? Eu não me lembro disso não, mas pode ser que alguém tenha feito isso por aí, pelo Brasil. Mas a regra é pagar e pagar bem, salários elevados, né? A gente viu aí uma reportagem recente da Maju Arruda Leite, mostrando que 36 municípios do estado de São Paulo não arrecadam o suficiente em impostos para pagar o salário dos seus vereadores. Só os salários dos vereadores representam mais do que toda a capacidade do município de arrecadação, né? A gente assiste, por exemplo, a gente vê na Europa, né? Na Europa, por exemplo, eu posso falar do caso de uma cidade onde eu morei, que é Lisboa. Lá os vereadores recebem um jeton por participação nas sessões, em sessões deliberativas. Não tem nada dessa embromação que é aqui, não. Os caras lá ralam, mas recebe ali um jetonzinho. É uma coisa quase simbólica, né, pela participação nas decisões de interesse da população. Aqui não, aqui virou negócio, né? Aqui no Brasil virou uma falta de vergonha generalizada. Municípios que não têm a mais mínima condição de ter uma Câmara Municipal, não só é obrigado a ter Câmara Municipal, aliás, muitos dos municípios foram criados para isso, para que os cabos eleitorais dos deputados e senadores virassem vereadores, e pagos pelo poder público e não pelo bolso do deputado e do senador que fica sustentando seus cabos eleitorais durante 4 anos. Então eles vão criando municípios que é para dar peso, dar poder político a essa gente, né? E nós ali sustentando essa porcaria, né? O Brasil precisava ter a coragem, que eu acho que nunca vai ter, a não ser se for numa questão lá de uma nova Constituição, talvez, né? Eu não acredito muito nisso, né? Que os deputados e senadores tenham a altivez, né? Tenham o bom senso e tenham o amor ao país suficiente para, por exemplo, reformular completamente o poder legislativo municipal em todo o país, criar condados, juntando grupos de cidades em uma única Câmara Municipal ou Câmara Regional, como acontece nos Estados Unidos nos condados, mas, sobretudo, acabar com remuneração para vereador. Eles não farão isso porque não são patriotas o suficiente, não nem aí para o país, eles querem se locupletar mesmo.